Olá, boa tarde a todas e todas. O público dessa escola resolveu se juntar. Lá tinha coisa boa e coisa não tão boa. O que não estava bom foi enfrentado. O que estava bom, multiplicado. E aí o público dessa escola foi fazendo uma escola pública melhor. Essa história pode ser a sua história. A escola pública pode ser tudo que o público quiser que ela seja. Todo mundo é público da escola pública. Você também é. Cobre, cuide, compareça. 748 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável. 99% das riquezas estão concentradas em 1% da população. 193 países se comprometeram junto à ONU para um amanhã melhor e mais humano. Nós podemos ser a geração que vai mudar o rumo de todas as outras. Um plano com 17 objetivos até 2030. Acesse geraçãodoamanhã.globo.com e veja o que você pode fazer pelo mundo. Bom, boa tarde a todas e todas. Eu sou a Aline, do GIF. Nós estamos encaminhando para a nossa última mesa. Essa mesa vai falar sobre desenvolvimento sustentável e visão 2030, desafios e perspectivas para o Brasil. Eu gostaria de chamar ao palco o Roberto Kovalik. Roberto Kovalik participou de diversas coberturas importantes, como a chacina da Candelária e do sequestro do ônibus 174. Em 2009, se tornou o primeiro correspondente da emissora no Japão. Em 2003, assumiu o posto de correspondente em Londres e retornou ao Brasil em janeiro. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês, dividir com vocês um sentimento de que eu sou muito feliz por ser jornalista, porque é uma profissão que permite que a gente faça algumas jornadas fantásticas pela vida, conheça coisas que a gente nunca iria conhecer se tivesse outra profissão. Uma dessas jornadas que eu vivi, eu queria dividir com vocês, foi descobrir as ODSs. Mais do que isso, vocês sabem que existe um ditado que diz que jornalista tem um conhecimento largo como um oceano e profundo como um copo. A gente sabe de tudo um pouquinho. Óbvio que eu já tinha ouvido falar das ODSs, mas, como nosso conhecimento jornalístico, a gente conhecia um pouquinho. Até que eu fui chamado para um desafio, vocês já viram a reportagem hoje de manhã, pelo menos a primeira reportagem da série. Eu fui chamado para um desafio que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje aqui, nesse painel. Os desafios e as perspectivas para o Brasil. Porque eu creio que, para a gente, antes de tudo, isso é uma coisa que eu percebi fazendo essa série, que não há outra maneira de a gente realmente alcançar esses objetivos se as pessoas, se os brasileiros não se engajarem nisso. E a gente tinha um desafio quando eu recebi a proposta de fazer essa série. Como fazer com que o nosso telespectador prestasse atenção nisso, gostasse disso, criasse empatia com isso. Porque a série iria ao ar no hora 1, de manhã cedo, entre 5 e 6 da manhã. E a primeira coisa, quando eu recebi essa proposta, foi, gente, se eu elencar 17 objetivos, no 17º, o telespectador dormiu no 5º e esqueceu tudo no 8º, ou vice-versa. Às 5 horas da manhã, como é que a gente faz isso ser interessante? Como é que a gente faz com que a pessoa perceba que aquilo tem a ver com a sua vida? E eu acho que é o mesmo desafio que a gente tem. É o mesmo desafio. Como fazer com que as pessoas percebam que isso tem a ver com a sua vida? Então, eu queria contar brevemente para vocês, e aí fica um hashtag, fica a dica, que eu acho que talvez seja, e eu sinto como uma inspiração, para que a gente torne esses objetivos mais populares, digamos assim. Que as pessoas realmente saibam do que a gente está falando. Vocês sabem que eu tenho um conceito que eu gosto muito, que é o seguinte, que o conhecimento é uma parede e a informação são os tijolos que a gente vai construindo essa parede. Só que,
para que cada um de nós permita que essa parede seja construída no nosso cérebro, a gente tem que abrir o nosso cérebro. Cada um de nós tem a chave para permitir a entrada desse conhecimento. Ninguém pode forçar a entrada do conhecimento na cabeça de outra pessoa. Nós temos que permitir, nós temos que abrir essa porta. E, obviamente, que há várias técnicas de fazer isso. E uma delas é pela empatia, pela emoção. Mostrar para a pessoa que, olha só, veja essa situação, ela tem a ver com você. E nós tivemos a felicidade de conseguir fazer isso. Apesar de essa série ter ido ao ar às 5 horas da manhã, ela teve uma grande repercussão. A ponto de uma empresa nos chamar para, no ano que vem, dar uma palestra que ela já... Eu não vou dizer o nome da empresa, porque eu não pedi autorização deles. Não sei se seria razoável, mas é uma grande empresa brasileira que já adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela nos chamou para uma palestra porque ela percebeu, ao ver a série, que não basta ela, a empresa, adotar entre os seus funcionários, dentro dela, do núcleo dela, uma opção de responsabilidade social. Ela precisa fazer isso com seus fornecedores e ela precisa fazer com as pessoas que compram o produto dela. Ou seja, tem que ser uma coisa que tenha toda a cadeia de produção esteja envolvida até fora dela. Eu acho um conceito muito legal e eu fico muito feliz de ter tido esse retorno. Mas o nosso grande desafio era esse, como fazer com que isso se tornasse popular, como que as pessoas iriam gostar. E não sei se vocês estão a par, todo mundo aqui, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, já deve ter lido Homo Sapiens, do Yuval Harari. Quem não leu, leia. E ele tem um conceito muito interessante, que é o de realidade compartilhada. Um exemplo que eu posso dar, que eu peguei aqui, é este pedaço de papel. Não sei se vocês estão vendo aqui, é $1. Ele é um simples pedaço de papel. A realidade, ele é um pedaço de papel. Não há nenhuma diferença entre eu rasgar este papel aqui e rasgar este papel aqui. Nenhuma diferença. É apenas papel com tinta. O valor, o dólar, é uma realidade que está na cabeça de todos nós. Então, diante desses desafios, não sei se ficou bem claro isso, realidade, papel e tinta. Realidade compartilhada na cabeça de nós, uma nota de $1, que tem valor. Empresas, governos, também são realidades compartilhadas. Elas não existem na realidade. No Banco Itaú aqui, não vou dar o exemplo da TV Globo, que pega mal. Vamos usar o Banco Itaú, ou qualquer outra empresa que está aqui, ela existe na cabeça da gente. Existe um exemplo famoso, que é o da Nike, que não produz um único tênis. A Nike não tem fábrica de tênis. A Nike é um conceito que está na nossa cabeça. Outras empresas produzem para a Nike. E tem pessoas que fazem aquele tênis bacana que você vai lá e compra, mas ela não produz um tênis. Então, se um dia a Nike falir e tiver que vender bens, ela não tem bens para vender. Ela não tem prédios para vender. Ela é só uma realidade que está na cabeça da gente. Então, qual é o ponto de partida para a gente mudar essa realidade que a gente tem em relação aos objetivos? Ele tem que partir do que é real, das pessoas, dos seres humanos, de carne e osso. Isso foi uma coisa que nós tentamos mostrar na série, e eu acho que com grande sucesso. Mostrar que cada pessoa é importante, que tem que começar na pessoa, em pequenos gestos. Em pequenos gestos, como a pessoa pode pensar, e se eu separar lixo, mas meu vizinho não separar, que diferença eu faço para o planeta? Se 10 vizinhos não separarem, que diferença isso faz para o planeta? Não é só a separação do lixo. A separação do lixo é um exemplo até simplório, mas a separação do lixo é uma escolha que vai influir em outras escolhas dela. E a partir daquele momento em que essas escolhas na vida dela forem feitas, na vida real dela, elas passam também para essa realidade compartilhada, que é a empresa, que é o governo. E aí sim, ela vai ter condições e capacidade de influir em outras pessoas. Porque uma coisa interessante da realidade compartilhada é a capacidade de influirmos na cabeça das outras pessoas, como empresa, como grupo de pressão, como governo, como sociedade como um todo, como igreja, o que quer que seja. Por exemplo, eu sou católico
e se houver uma campanha entre católicos para ajudar determinado país, os católicos do Cazaquistão vão participar da campanha, eu vou participar da campanha, e a gente nunca se viu. Apenas uma ideia que viajou o mundo. Então, por que essa ideia de construir um planeta melhor, de construir um planeta com mais oportunidades, de construir um planeta mais igualitário para todos, sem destruir esse planeta, e essa foi a grande mensagem da nossa série, fazer um planeta melhor para todos, sem acabar com todos os recursos desse planeta. Isso é uma ideia que parte da gente e parte muito para as empresas. A gente discute aqui, nesse seminário, a questão das empresas, e elas têm uma importância fundamental, porque nós, a maioria dos países, vive num sistema capitalista, em que as empresas são os grandes atores. Existe o governo, existem todos os outros atores da sociedade, mas o que cria riqueza, o que dá emprego, o que gera impostos, o que faz com que a sociedade capitalista se mova é a empresa. E esse foi um outro aspecto importante da nossa série. E uma coisa que o entrevistado me falou, que me marcou muito, e toda vez que eu falo sobre o assunto, eu repito, isso só é possível se estiver embasado num tripé de sustentabilidade, que é sustentabilidade social, ou seja, com oportunidades para todos, de sustentabilidade ambiental, não destruir o planeta, e de sustentabilidade econômica, ou seja, tem que ter eficiência. E a gente partiu em busca de... Eu estou sem óculos, estou enxergando quanto tempo tem. Você vai levantar e eu não vou enxergar nada. Você levanta a mão, eu ponho o óculos aqui, falta 5 minutos. Então, tem que existir esse tripé. Tem que ter a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Aí a coisa funciona. E na nossa série, a gente teve a felicidade de descobrir que muitas e muitas empresas no Brasil estão se engajando nisso. Há empresas pequenas surgindo, há empresas grandes mudando a sua maneira de agir, olhando para dentro, olhando para fora e querendo se adequar a esse compromisso. Foi com muita felicidade que a gente percebeu isso. E não só como uma coisa assim, vamos fingir que a gente se importa, que esse é um risco, né? Vamos fingir que a gente se importa, vamos criar um departamento aqui, né, para mostrar para o público. Não. E a gente descobriu também, e isso é uma das felicidades dessa jornada de repórter, que as empresas ganham com isso. Ganham porque os jovens, hoje em dia, muitos e muitos jovens, apesar do desemprego que nós temos no Brasil, eles só aceitam trabalhar em empresas com as quais compartilham os valores. Isso é uma coisa sensacional. Se a empresa quiser atrair talentos, ela tem que ter os valores que aqueles talentos têm, que aqueles talentos valorizam. E temos aí mais uma ideia compartilhada. As empresas precisam, quando a gente falou aqui no painel anterior da diversidade, quando elas adotam a diversidade, não apenas para ter pessoas diferentes, de sexos diferentes, de gêneros diferentes, de cores diferentes, mas para que elas sejam um espelho da realidade, em primeiro lugar, para que a sociedade se enxergue naquela empresa, para que crie aquela palavra importante que é empatia, ou seja, se enxergar no outro. Essa semana eu tive a felicidade de fazer uma outra reportagem que é foi para o Jornal Nacional, sobre educação financeira, um curso de educação financeira para mulheres negras, que usa a música dos Racionais para dar educação financeira. Quando me contaram, eu disse, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu fui lá assistir. E é genial, é sensacional. E aí eu fiquei olhando a professora economista, usando a linguagem dos Racionais, usando a linguagem do rap, e ela também negra, e como ela criava empatia. Se fosse eu, branco, polonês, que nunca ouviu uma música dos Racionais, até esse curso. Tem umas bem legais, sabia? Tem umas bem bacanas, eu gostei de umas lá. A empatia não seria criada. Eu seria um homem branco, sabe?
que as pessoas não se identificariam. Isso não é uma divisão social, não. É apenas um exemplo de como se cria empatia e como a empresa, ao atrair pessoas das mais variadas origens, acabam virando um espelho da sociedade e ganhando com isso. Não é apenas um investimento que vai ser custo para a empresa, é um investimento que vai gerar lucro. É aí que nós entramos na sustentabilidade econômica. Eu conto para vocês, nós fizemos, são 5 reportagens, e talvez essa tenha sido a que me deixou mais feliz, porque é a que mostrou que sim, é possível. Quando a gente está tratando aqui de perspectivas e desafios, a maior descoberta dessa série, de todas, foi perceber que sim, é possível. Sim, dá para fazer. Dá para fazer. Apesar dos grandes desafios que temos pela frente, apesar dos últimos 4 anos, 2 anos que seja, em que esse país viveu em ebulição, e a ebulição ainda não acabou, que acaba tirando o foco da gente disso, né? Dessa preocupação, que é uma preocupação de mais longo prazo, a gente fica numa preocupação de curto prazo, de eleição, de impeachment, de não sei o quê, e fulano que briga com fulano, a gente fica no curto prazo e não enxerga, nós temos que dar respostas até 2030. Então, apesar de tudo isso, a grande felicidade que eu tive ao fazer essa série, e isso que principalmente eu gostaria de dividir com vocês, é que sim, é possível. Eu tenho certeza que essa série fez um grande sucesso para a nossa felicidade, porque conseguiu transmitir essa mensagem de que tem muita gente fazendo, tem muita empresa fazendo, tem muita pessoa física fazendo, tem muita gente envolvida nessa ideia, que falta ser disseminada, falta ser levada para todo o Brasil, mas dá para fazer, dá para fazer. Essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. Muito bem, então vamos chamar, depois que eu falei demais, e já falei com certeza coisas que vocês já sabem, eu pensei, mas isso eu já sei que ele está falando. Eu vou chamar aqui os nossos painelistas, que com certeza falarão coisas muito mais apropriadas do que eu falei. Eles podem subir aqui, por favor. Em primeiro lugar, o Ricardo Abramovay. Cadê ele? Está ali? Não estou enxergando você, tá, Ricardo? Tem alguém subindo ali. Ele é professor titular do Departamento de Economia da FEA e do Instituto de Relações Internacionais da USP, pesquisador do CNPq e coordenador do projeto temático FAPESP sobre impactos socioeconômicos das mudanças climáticas no Brasil. Gostaria de chamar também o Carlos Pereira, que é secretário executivo da Rede Brasil do Pacto Global. Ele tem 15 anos de experiência em sustentabilidade corporativa, coordenou o grupo temático de energia e clima do Pacto Global entre 2015 e 2017. Bem-vindo. E a Luciana Aguiar, especialista em parcerias privadas e inovação do PNUD. Deixa eu guardar meu dólar aqui, né? Afinal, esse pedaço de papel tem valor. E, bom, cada um de vocês agora tem 7 a 10 minutos, né? 10 minutos, é isso? Mais ou menos 10 minutos para dar o seu... Tá bem. Vocês mandam, eu só obedeço. Só queria que alguém viesse aqui na frente falar. Quem é o candidato? Vamos tirar no palitinho? No tesoura, papel... Falo daqui? E eu começo, é isso? Acho que... Está valendo? Não, está valendo. Então pode tá ir. bom. Bom, gente, boa tarde. Fico aliviado, viu, Ricardo? Porque, assim, depois do Kovalik ter que falar depois de você ainda, não ia sobrar nada, né? A gente sabe disso. E que sorte. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite. Fico muito feliz mesmo em estar aqui, representar a Rede Brasil do Pacto Global. Vou falar muito brevemente o que é o Pacto, tá, para vocês entenderem, para quem não conhece. E depois eu entro no nosso tema aqui de discussão. A fala começa positiva, aí ela vai lá para baixo, numa depressão muito grande. Aí, por favor, como hoje é sexta, não me esqueçam de fazer com que ela vá para um tom otimista, né? Afinal, hoje é sexta-feira. Bom, gente, não é...
Bom, o Pacto Global, quem conhece o Pacto Global aqui? Quase todo mundo, né? Bom, o Pacto ele é uma iniciativa vinculada ao secretário-geral da ONU, tá? Uma iniciativa para o setor privado, não só de empresas, mas para o setor privado. E aqui no Brasil, a gente tem a sorte aí de ser rocheado, né? De estar dentro do PNUD. Tá? E por que ele foi criado? Né? Tem um número que eu sempre uso, que estou até gastando esse número, estou dando outras visões desse número, que é o quê? Dos 200 maiores PIBs do mundo, se a gente comparar PIB à receita, quanto vocês imaginam que são empresas? Dos 200 maiores, estou listando empresa e país, em tamanho, PIB e receita. Quem chuta? 150. 154. Ou se quase ganhou um frango assado. E se a gente listar os 100 maiores, 69 são empresas. Agora tem um outro dado que eu estou usando dessa mesma pesquisa, que eu acho interessante, que é bastante impactante, que é, se somarmos, então, as receitas das 10 maiores empresas do mundo, esse número é maior do que os PIBs somados dos 180 países mais pobres do mundo. Né? Então, daí, gente, a gente vê que, por isso, provavelmente, Kofi Annan, com esse número atualizado, mas com algo perto disso, em 99, no Fórum Econômico Mundial, ele lançou esse desafio para as empresas. Né? Então, ele falou, nós, das Nações Unidas, desafiamos vocês, líderes empresariais, para estabelecermos um pacto global fundamentado em princípios e valores. Tá? Então, nasceu o Pacto Global e ele é fundamentado em 10 princípios. Princípios esses voltados, então, a direitos humanos, trabalho decente, meio ambiente, e isso em 2000, quando do lançamento do pacto, e 2005, então, veio o 10º princípio, que é a anticorrupção. Tá? Bom, pensando em olhar para o futuro, né, o que a gente está vendo nas empresas e a questão da Agenda 2030. Como que as empresas estão trabalhando isso? Por que estão trabalhando isso? Né? Uma coisa muito importante que já foi dita aqui é que as empresas estão fazendo não só pela responsabilidade que têm, mas também pela oportunidade de negócio que existe. Tá? O lado da responsabilidade se dá muito por essa questão do impacto positivo ou negativo que elas podem ter. Né? Então, já diria o Benjamin Parker, né? Também conhecido como tio do Homem-Aranha, né? Que quanto maior o poder, ou com o poder, vem a responsabilidade. Né? Então, a gente sabe que tem muita coisa negativa, impacto negativo produzido pelas organizações. Posso corrigir? Pode. É um grande poder, traz uma grande responsabilidade. Eu também ótimo, ótimo. Obrigado. E aí, então, gente, é isso, né? A gente vê que podem ter um impacto negativo muito significativo, e a gente vê que muitas vezes tem, tá? Mas também podem, devem e querem ser parte da solução. Tá? Querem ser parte da solução, sem dúvida nenhuma, e a gente não pode prescindir da presença das empresas quando a gente fala em ODS 17 para falar em parceria. Tá? O secretário-geral da ONU, hoje, ele comenta palavras dele, tá? O que o deixa panicado, foi essa palavra que ele usou, é a questão de mudança do clima. E o que deixa muito preocupado são duas coisas. Uma que é o andamento da implementação da Agenda 2030, tá? E a outra que é a questão da desigualdade. E aí ele fez um recorte de gênero aí. Tá? Não só, mas fez um recorte aí também. E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala desse papel que as empresas podem ter, é o potencial que elas podem ter de investimento, de desenvolvimento de tecnologia, o potencial que podem ter na implementação direto dessa agenda. Tá? O que a gente tem que ter em mente também é o quê? A gente não está falando mais de sustentabilidade
como sendo uma coisa acessória. A gente está falando como sustentabilidade como sendo uma coisa dentro do negócio. Isso não é falar da boca para fora, né? Há 15 anos, quando se falava em sustentabilidade, se falava em projetos, né? Hoje se fala no negócio, se fala em desenvolvimento de portfólio, tá? Então, hoje as empresas estão se reinventando, seu modelo de negócio, e estão pensando seus portfólios pensando em sustentabilidade, tá? Quem não pensou em mudança do clima há 10, 15 anos, né? Está aqui o professor para falar depois, hoje está contabilizando prejuízo. Quem pensou lá atrás, se preparou, pode estar contabilizando alguma coisa mais próxima de algum lucro, ou pelo menos não uma perda tão significativa, né? Então, a gente já está percebendo todos os efeitos nesse sentido, né? Então, o recado que eu deixaria aqui para a gente é que, só trazer alguns números, assim, hoje teve o lançamento da carteira EASY, por exemplo, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial. E um número que eu achei bastante interessante, 64% das empresas do EASY, tá certo que são empresas que, obviamente, são mais avançadas em sustentabilidade, mas já usam os ODS na sua estratégia, no seu planejamento estratégico, tá? Então, esse é um número que eu acho que é bastante relevante. Deixa eu ver que eu tinha anotado mais algumas coisas de números aqui para a gente ver. A Bloomberg estava lá também, né? E falou o quê? A Bloomberg fornece informação, né? E ela falou o quê? Falou que em 2012, 5 mil pessoas acessavam informações de sustentabilidade. 5 mil pessoas, empresas, acessavam informações de sustentabilidade na Bloomberg, tá? Nos terminais deles. Hoje são 15 mil. Outra coisa bastante importante que o mercado olha, né? Eu acho que a última fronteira aí a gente vencer são os investidores, público fundamental, tá? Porque muitas vezes quando você vai falar com a empresa, ele fala, olha só, mas o meu shareholder, ele não olha isso, então é difícil de eu pensar nisso, etc, etc. Eles já estão olhando de maneira bastante significativa, né? Essa semana teve o encontro da UNEP-FI, que é um encontro, então, é um grupo dentro da ONU Meio Ambiente focado em financiamento, né? Então, estão ali todas as grandes organizações dessa natureza do mundo. E eles estão lançando cada vez mais publicações, ferramentas, etc., 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 para entender como que elas conseguem internalizar os ODS não só no seu negócio em si, como na avaliação dos investimentos. E aí, para finalizar, eu trago a carta do Larry Fink. Larry Fink, quem que é? Eu, particularmente, não conhecia até o início desse ano, deveria, né? Que é o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Ele tem sob gestão aproximadamente quase 3 PIBs brasileiros, 3 PIBs brasileiros sob gestão, tá? Então, é um cara que ele não pode ser muito progressista. Ele não pode ser. Ele é conservador. Ele é muito conservador. E a carta dele, sempre lançada em janeiro de cada ano, é sempre muito esperada, porque é o que vai ditar o mercado. E na carta dele desse ano, ele sinaliza muito claramente que as empresas que não se alinharem a essa agenda, e não é porque ele foi iluminado, não, é porque ele sabe que é negócio, tá? Não se alinharem a essa agenda, vão deixar de fazer parte do portfólio da BlackRock. Tá? Então, por isso que eu falo, é negócio. E do outro lado, quando a gente fala em oportunidade, acho que também vale aqui falar em oportunidade, tem um estudo da Business Commission que fala que para a implementação da Agenda 2030, até 2030, a gente está falando de 12 a 48 trilhões de dólares em oportunidades de negócio. Tá? Eu não estou falando no quanto é necessário por ano, ou no total que seja, para a implementação da agenda. Eu estou falando do quanto é gerado de negócio. Né? Isso está dividido em 4 partes: energia e materiais, saúde e bem-estar, cidades e qualquer outra? Esqueci. Enfim. Mobilidade, exato. Então, dividido nesses 4 campos. Né? Então, a gente tem esse 12, eles falam em 12 trilhões, só que daí depois você vai ler o relatório, e, claro, não tem como ser muito preciso nisso, então eles falam que pode ser de 12 a 48. Então, gente, eu deixo aqui, para terminar, já subi uma plaquinha do minuto, deixo o pacto à disposição, tá?
para a gente discutir, para os projetos que tem aqui. A gente já começou algumas conversas aqui hoje, que deixa muito feliz. E, de novo, deixo o recado de que as empresas elas querem, sem dúvida nenhuma, ser parte da solução, porque elas entendem que, do lado do risco, isso é necessário, fazer parte dessa agenda, e do lado da oportunidade, tem muita oportunidade aí. Obrigado. Quem é o próximo candidato? Ladies first. Gente, o pessoal veio aqui não quer falar aqui na frente, coisa séria. Vai lá. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Roberto, com o Carlos e com a Luciana. Em janeiro de 2018, no Fórum Econômico Mundial, a Linda McCartney, filha do ídolo de todos nós, eterno, e a Ellen MacArthur lançaram um documento no Fórum Econômico Mundial sobre moda, sustentabilidade na moda. A mensagem do documento não é que a gente precisa reciclar, a gente precisa usar um pouco menos de tinta, a gente precisa fazer uma roupa que consuma menos material, usar energia solar. Não, a mensagem do documento é a seguinte: a gente precisa produzir menos roupa. Esse documento é subscrito pela CIA, pela H&M, pela Nike. Eu não estou dizendo que sustentabilidade seja produzir menos tudo. Agora, roupa, certamente, sim. Na Folha de São Paulo de hoje, tem um suplemento apontando o Leontino Balbo, que produz em 22 mil hectares do coração da cana-de-açúcar de São Paulo, sertãozinho, produz cana-de-açúcar sem usar 1 grama de agrotóxico ou de fertilizante químico. No ano passado, saiu um documento do WRI mostrando grandes fundos de investimento, do montante de 2 trilhões de dólares, apontando para a questão do bem-estar animal como essencial para a saúde dos investimentos agropecuários. Nesse tipo de conferência, é muito costumeiro que a gente fale desses exemplos, enaltecendo-os. E claro que eles têm que ser enaltecidos. O que, no entanto, a gente tem que assinalar é que o vigor e a longevidade, a saúde, a possibilidade desses investimentos e dessa visão se materializarem dependem não só da boa vontade das pessoas, da boa vontade dos empresários, mas depende do ambiente institucional em que essas empresas se situam. Você conhece muito bem. O ambiente institucional que está sendo criado hoje no mundo é cada vez mais avesso à realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Se nós fingirmos que isso não existe, nós vamos estar dando uma de avestruz. Certo? Isso, no nosso país, é gravíssimo. O governo ainda não começou, então como é que você está dizendo isso? Pois é, mas acontece que, infelizmente, tudo indica que não se trata de um estelionato eleitoral. Pelo discurso, pelo perfil das pessoas escolhidas e pelo que está sendo gerado como ambiente. 3 pontos fundamentais para ilustrar isso, e, a meu ver, eu estou citando esses pontos, por quê? Porque, por mais que as atitudes, o discurso, e ainda não a prática, porque o governo não assumiu, do governo, sejam legítimos, o eleitorado fez uma escolha de um governo conservador, isso é legítimo, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que, no seu livro, recentemente publicado há um mês, Yochai Benkler chama de majoritarianismo autoritário e que marca a vida política de inúmeros países
não preciso listar. Por que nós precisamos tomar cuidado? Porque nós não acreditamos no voto? Não, nós acreditamos no voto. Mas nós sabemos que as instituições existem em grande parte para preservar as pessoas e as nações das viravoltas que processos políticos produzem. Essas reviradas do processo político, elas podem ameaçar valores, patrimônios e a própria Constituição. Eu quero citar 3 exemplos disso. O primeiro refere-se à Amazônia. Hoje, ontem, essa semana, saiu a notícia de que o Brasil passou o seu nível de desmatamento de 7.000 para 8.000 hectares. A Indonésia, que disputa com o Brasil esse triste lugar de campeão mundial de desmatamento, ainda, apesar do imenso declínio que nós tivemos, de 2004 até 2012, a Indonésia teve um declínio no desmatamento de 60%. Nós passamos de 7 para 8.000. Mais que isso, nós estamos numa retórica de ameaça às comunidades tradicionais e às comunidades indígenas, e uma ameaça muito subreptícia, que é a de instalação de grandes projetos em áreas indígenas. Não, mas os indígenas vão receber por isso. Vocês assistiram Ex-Pagé? Tem uma epígrafe no Ex-Pagé, vinda do Claude Lefort, que diz: genocídio é exterminar pessoas, etnocídio é exterminar culturas. Quem não valoriza a cultura corre fortemente o risco, quando está no poder, de praticar etnocídio. As empresas têm a obrigação de impedir que o Brasil, que tem mais de 100 línguas indígenas, inúmeras comunidades, e que deve se orgulhar por ter o maior patrimônio ambiental de biodiversidade do mundo, tem esse patrimônio ambiental destinado à produção de soja e carne. Isso seria uma vergonha e não um orgulho. Segundo lugar, essa palhaçada que é escola sem partido. Não dá para a gente falar em educação sem a gente denunciar essa palhaçada, essa história de marxismo cultural. Quer dizer, onde nós estamos? Isso não é um fenômeno brasileiro. A Romênia já tem escolas que têm um selo, Escola Livre de Discussão de Gênero. Como é que nós teremos um país inovador se as nossas escolas forem marcadas não pela criatividade, pela imaginação e por uma carreira promissora aos professores, e sim por um patrulhamento ideológico que talvez fizesse algum sentido em 1950 nos Estados Unidos, mas que só serve para adquirir votos e prestígio eleitoral para um segmento que não tem nada a ver com educação e inovação. E o terceiro ponto, e o mais importante, é o seguinte: não há responsabilidade socioambiental corporativa, não há pacto global, não há objetivos do desenvolvimento sustentável se não houver ativismo. Se os ativistas, se o projeto de acabar com o ativismo no Brasil for levado adiante, o Brasil será a retaguarda da inovação tecnológica, a retaguarda da inclusão social e será a vanguarda do obscurantismo. As empresas têm a obrigação permanentemente de denunciar que sem ativismo não há Brasil, Clima, Florestas, Agricultura, que é uma das iniciativas mais criativas e construtivas na defesa do nosso patrimônio ambiental, envolvendo grandes ONGs, pequenas ONGs, a Cargill, inúmeras empresas, até a sociedade rural brasileira. Se o projeto de acabar com o ativismo no Brasil for levado adiante, não há como nós construirmos e continuarmos a construção de uma sociedade democrática na qual as empresas sejam levadas a exercer esse papel positivo tão nobremente destacado aqui. Ao contrário, num ambiente desses, o que nós vamos ter
são empresas praticando selvageria, porque as empresas respondem a incentivos. E um governo que estimula o discurso da selvageria vai favorecer que a empresa também pratique selvageria. Luciana? Agora eu fiquei com um desafio, né? Bom, eu sou representante de gênero na mesa, então eu vou retomar aqui um assunto e trazer um pouco de uma dimensão social, já que a gente teve essa dimensão ambiental tão acentuada e tão bem discutida aqui na mesa. Mas, sobretudo, falar de informações, o que a gente tem visto a partir do Relatório de Desenvolvimento Humano, que é um relatório que o PNUD lança a cada 2 anos, né, com uma perspectiva de mundo e de América Latina, e de alguns pontos que chamam a atenção para a gente olhar, não só os nossos desafios internos, né, mas também de pensar e olhar quais seriam possíveis caminhos para a gente contornar as nossas lacunas e as nossas dificuldades, né. Segundo o RDH de 2017, o que a gente vê na América Latina nos últimos anos foi que a gente tem os nossos desafios relacionados à redução da desigualdade e redução da pobreza, eles mudaram nos últimos anos, né? Então, se a gente antes tinha um desafio de incluir uma população de menor renda, né, de fazê-la ascender, né, e trabalhar mais na questão da erradicação da pobreza, e a gente viu nos últimos anos uma ascensão, né, da população de menor renda para as novas classes médias, etc., que isso aconteceu não só no Brasil, mas em um conjunto de países latino-americanos. O que se vê hoje, o nosso desafio, ele é como a gente cria resiliência nessa população que ascendeu e como a gente cria políticas públicas, estratégias, né, seja ela de investimento social privado, seja de responsabilidade das empresas, de tal forma que a gente ajude esta população a permanecer aonde estão e a ascender, e não a retornar à pobreza. Porque, nos últimos anos, o que a gente viu é que 25 milhões de pessoas na América Latina retornaram à pobreza. No Brasil, a gente está falando de aproximadamente 4,6 milhões de pessoas que retornaram à pobreza, e essa é uma questão muito importante. Quer dizer, a gente não pode retroceder. Quando a gente traz o nosso discurso de que a gente não pode deixar ninguém para trás, a gente também não pode, né, retroceder nos ganhos sociais que nós tivemos nos últimos anos. Então, esse é um ponto de atenção, ele é importante. A gente está falando de um país onde a desigualdade é uma questão fundamental, a gente perde aí para países, né, como a África do Sul, que tinha um apartheid, a nossa desigualdade, a gente não trabalha com ela, a gente não olha para ela. E mais, os dados não nos ajudam a ler as diferenças e as desigualdades de país, porque as médias sempre encobrem uma parte importante da população que é deixada para trás, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. Mas, se você faz um recorte para a população LGBTI, você está falando de 35 anos de expectativa de vida. E isso vai, né, de IDH em municípios lá do interior do Maranhão, comparado com IDH de municípios de São Caetano, ou renda per capita familiar, você pode fazer o recorte que você quiser, né? As leituras que vêm relacionadas às questões de gênero, de raça, de etnicidade, né, elas são colocadas de uma maneira muito desigual para a população negra, para mulheres, né, para jovens de periferia. E estes são os públicos que a gente tem que olhar com bastante cuidado. O investimento social privado tem olhado para isso, os institutos e fundações, mas acho que a gente tem um papel aqui fundamental de trabalhar de uma maneira muito incisiva neste público que tem maior vulnerabilidade e que está sendo deixado para trás. Então, o tema de equidade de gênero, né, ele é um tema que diz respeito a toda a sociedade. Mas, sobretudo, ele também tem um impacto econômico no PIB nacional. E a gente sabe que, se você fizer, né, a inserção econômica das mulheres de uma maneira mais igualitária, em termos de PIB mundial, você aumenta em 54 bilhões de dólares. Né? Você injeta 54 milhões de dólares no PIB mundial. Então, a gente tem que parar de olhar para a dimensão ambiental
social de uma maneira, né, um pouco desconectada da dimensão econômica. Então, quando a gente fala de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando dessas 3 dimensões andando, né, lado a lado e de uma maneira equilibrada, né? Ou seja, a gente precisa também, né, de que o crescimento econômico aconteça para que a gente consiga também alcançar as outras frentes que são fundamentais para o bem-estar da população, para gerar prosperidade para todos, e que são temas que estão colocados aí para todos nós. Acho que a gente vê as organizações trabalhando fortemente nisso, e aí o PNUD entende, né, que as empresas precisam incorporar essa agenda como uma estratégia. Não dá para ser uma agenda que, ao sabor das mudanças econômicas, ela ganha relevância ou perde relevância de acordo com, né, o que vem por aí. E é preciso, de fato, que essa transformação seja internalizada e seja abraçada no longo prazo. Então, quando a gente olha, né, não só para as nossas lacunas e para as nossas deficiências em termos de desenvolvimento humano, né, a gente precisa considerar essas dimensões. Um dos findings desse relatório, nos achados, e que nos traz um pouco de quais seriam, portanto, os caminhos, né, quando a gente olha, por exemplo, para a questão da desigualdade no Brasil, e olhando comparativamente Brasil-América Latina, a gente está atrás do Haiti, a gente está atrás da Colômbia, a gente está atrás da Venezuela, em termos que a gente acha que a gente não está, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar a se olhar de um jeito, né, e pensar nas nossas questões internas de uma maneira muito consciente do lugar que nós estamos e de onde estamos falando, né? Claro que a gente está num país que, né, tem orgulho de uma série de coisas, mas olhar para as nossas feridas é fundamental se a gente quer, de fato, gerar transformações de longo prazo e ter uma sociedade mais equânime, né, e mais justa. Então, quando a gente olha para perspectivas, e aí olhando um pouco de como é que a gente contorna essas questões e onde estão os pontos que a gente precisaria prestar atenção, sem dúvida, a gente olha para a questão da necessidade de políticas afirmativas, e aí tanto para mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, e olhando para grupos vulneráveis, esse é um caminho que a gente precisa trabalhar e olhar com mais cuidado. A questão do desenvolvimento humano sustentável, criando, portanto, mais resiliência às populações mais vulneráveis e aquelas que vão sofrer mais os choques, né, nesses momentos de crise que a gente vive, e olhando não só para a questão econômica, mas também para a questão ambiental. Quer dizer, não adianta nada a gente trabalhar com todas as questões sociais se a gente não trabalha com a questão de mudança climática, né? Isso quer dizer, a mudança climática tem um impacto na vida de todos nós, e ela impacta, em primeiro lugar, as populações vulneráveis que vivem em determinados lugares, sem infraestrutura, e, enfim, toda essa história que a gente já conhece. E tem uma questão de participação e autonomia dos excluídos. Isso diz respeito a quê? A efetivar os tratados de direitos humanos, a garantir o acesso à justiça, a promover a inclusão e a efetivar o direito à informação. Muitas das pessoas desconhecem seus direitos, né? Então, o acesso à informação, saber onde procurar e como acessar, isso é fundamental. E essa é uma dimensão que muitas vezes a gente esquece, né? Então, não é à toa que a gente tem não só um ODS com esse tema, né, de paz, justiça, que olha muito para a questão de direitos humanos, mas ele também é um dos pilares da Agenda 2030 no tema paz e prosperidade. Então, olhando para isso, acho que essas são as dimensões que a gente vem olhando dentro do PNUD, a partir dos dados que se levanta, e recomendo vocês acessarem o relatório se vocês quiserem saber mais informações, mas é desse lugar que a gente vem olhando, quer dizer, esses são os nossos desafios de país, alguns são desafios de mundo também, como, enfim, já foi colocado aqui, não só na dimensão política, mas nas dimensões dos ganhos sociais e como eles podem facilmente retroceder se nós não ficarmos atentos e se nós não cuidarmos de quem precisa de maior atenção. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Alô? Opa, está funcionando. Eu gostaria de lançar uma pergunta aqui para vocês, com base no que um pouquinho cada um falou. A Luciana falou dos ganhos sociais
ligados à questão econômica, e eu me lembrei de um gráfico que tem na internet, alguém já botou no Facebook, que mostra o crescimento econômico da população brasileira conforme a classe, o nível de rendimento, e mostra que quando... os pobres cresceram, mostra os pobres crescendo, os ricos crescendo, a classe média cresceu um pouco menos na época que a economia brasileira estava de vento em popa. Aí, quando veio a crise, o que acontece? A classe média perde um pouquinho, os ricos não perdem nada, e os pobres, perdem tudo. É impressionante. Então, a gente tem um desafio, e nosso painel aqui são os desafios e as perspectivas para o Brasil. Então, a gente tem um desafio, a gente ainda está numa crise econômica que a gente não sabe quando vai sair. 13 milhões de desempregados, um pouquinho menos, mas que sejam 12 milhões e pouco, número significativo. De outro lado, a gente tem uma onda política. A eleição acabou, temos uma realidade que está dada, que é essa, né? As regras do jogo, pelos próximos 4 anos, pelo menos, vão ser essas. E a gente tem um ganho também, como a gente falou aqui, eu falei, você falou também, que as empresas, diante desse novo quadro, perceberam que existem oportunidades, só que, diante da questão política, diante da questão econômica, esse norte pode mudar, né? O que vinha se ganhando, talvez não se ganhe tanto. Então, nós estamos em 2018, quase 2019, temos 12 anos pela frente. Significa que nós estamos perdidos? Luciano, sai aqui. Gente, é excesso de educação aqui, esse que é o problema, entendeu? A educação é boa, mas tudo que é em excesso não pode, gente. Excesso de... Vai lá, Luciana, responde. Estamos perdidos ou não estamos? Assim, não é? É o tema do nosso painel. Desafios e perspectivas. Olha, eu não sei se nós estamos perdidos. Eu acho que a gente conta com um conjunto de atores bastante conscientes que sabe como monitorar e como acompanhar essa agenda. Resta saber se nós estamos articulados o suficiente para isso. Eu acho que a gente sabe onde estão os desafios, onde estão os gargalos, né? Acho que articulados quem? Articulados sociedade civil, né? Articulados institutos e fundações, enfim, as organizações do investimento social privado. Como nós podemos, de fato, fazer frente e responder aos desafios que esse contexto atual ou contexto futuro possa nos trazer, né? Eu acho que o nosso desafio está nisso, em ser mais participativos, como é que a gente monitora e acompanha e como é que a gente se posiciona. Porque em outras sociedades, em outros contextos, o que a gente vê é que, quando a sociedade civil está bem articulada e bem mobilizada, ela consegue impedir esses retrocessos que podem vir, né? E acho que o nosso desafio está muito mais em como é que a gente se posiciona e se articula de uma maneira efetiva para responder a isso. E como que engaja a sociedade? Para que isso seja um programa perene e não ao sabor das ondas econômicas e políticas, como você mesma falou. Eu acho que os movimentos sociais eles têm um papel-chave nisso, né? E acho que o que a gente vê hoje é organizações que estão olhando para isso, como o Sou da Paz, como, enfim, um conjunto grande, aí o Fundo Baobá com suas frentes, são atores que precisam ser fortalecidos e que precisam, de fato, ganhar voz, né, para puxar essa agenda de uma maneira mais eficiente. Acho que os atores estão colocados, a gente vê o investimento social privado se mobilizando fortemente para isso, e tem atores que são articuladores dessas redes, como o GIF, como o IDES, que são atores fundamentais e que estão muito atentos a essas agendas, têm dados sobre isso e podem falar fortemente sobre esse tema. Então, assim, nós, Nações Unidas, temos um papel também, né, como todos os outros. Carlos, essa luz que a gente está vendo lá é o trem vindo ou é a saída mesmo? Então, eu acho que é a saída, eu sou otimista, né? E o que eu queria colocar aqui, gente, que é o seguinte, concordo com tudo que foi dito, né, professor, não tem como discordar, mas o que eu queria dizer é que o multilateralismo ele está passando por um certo solavanco agora, um certo soluço, tá? Porque muito por conta do isolacionismo de alguns países importantes, né? Então, se virando para dentro, olhando para dentro. Só que estou falando de relação entre os países, mas quando a gente fala de um globalismo econômico, esse vai muito bem, obrigado. Bate recorde atrás de recorde, né? Quando a gente fala de um globalismo da interconexão entre as pessoas, esse está cada dia melhor,
né? Cada dia mais amplo, né? Então, a sociedade civil está muito atenta a tudo o que está acontecendo, né? Então, claro que assim, a gente está vendo alguns retrocessos em algumas questões, em alguns países, mas eu sou muito otimista nessa questão, e aí eu trago para a questão das empresas aqui, tá? Que é o quê? Para materializar isso que eu estou dizendo. Se a gente tem alguma empresa, um produtor, tá? Um produtor de gado, se ele comete alguma coisa, como, por exemplo, uma questão de... e for identificado isso, tá? E for identificado como sendo ele produziu aquele gado no bioma amazônico, tá? O que acontece? Muitas vezes, você não vai ter só um impacto para aquele produtor X, mas você vai ter, para alguns países, um embargo da carne brasileira, né? É assim que se dá. É sempre uma questão ali de uma luta bastante grande, interesses dentro desses países importadores, esperando o melhor momento para colocar uma barreira não tarifária, né? Então, por isso que eu acho, e aí quando esse produtor... O Macron já disse que não vai negociar com o Mercosul. Não vai negociar se não tiver. E, na verdade, há muito tempo ele estava esperando uma desculpa. Essa era a questão. A França não queria negociar com o Mercosul. Essa é a realidade. Ele estava esperando um motivo. Ganhou. Entendeu? Então, assim, a gente não pode dar motivo, né? E aí o que acontece? Mesmo que, de repente, você fale assim, não, legal, mas aquele produtor que está produzindo bioma amazônico, ele não quer vender, ele não quer exportar, é mercado interno. Pô, por onde que ele vai escoar essa produção? Né? Vai ser por um Carrefour, que tem 1,5 milhão de pessoas entrando e saindo das lojas todo dia, 82 mil funcionários só no Brasil? O Carrefour não vai comprar dele. Né? Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente deixa de atender, pensando em empresas, tá? Só a legislação brasileira, como a gente tem que respeitar muitos protocolos internacionais. Né? E muitas vezes não estou falando em âmbito de acordos comerciais entre países, não. Eu estou falando de setores que deixam de comprar por um motivo ou outro. Né? Então, por isso, eu tenho uma esperança de que... outra coisa que eu queria trazer, outro dado, eu já finalizo a resposta, porque eu tomei muito tempo. Tem um artigo muito interessante, do ano passado, do New York Times, que fala da Semana da Assembleia Geral. Tá? Então, a semana, todos os chefes de Estado vão para lá, todos exageram, mas 150 chefes de Estado estão lá em Nova York naquela semana. E esse artigo, ele é uma pergunta ao título dele, né? Que ele fala assim, essa semana é realmente a semana dos chefes de Estado? E por que ele está dizendo isso? Porque, na verdade, naquela semana, você tem mais de 400 eventos paralelos de grandes líderes empresariais e grandes líderes de organizações sociais. Né? E esses caras, eles não estão ali discutindo, pô, será que é isso, será que é aquilo? Não. Eles estão ali para colocar compromissos. Tá? Colocar compromissos, como, por exemplo, a Natura colocou em 2014, de 2020 ter 50-50 de homens e mulheres na liderança, sendo que tinha 14. Tinha 24, eu acho. Enfim, sei lá, sei que estava bem distante. Né? Colocar que vai comprar 100%, vai utilizar 100% de energia renovável. Enfim, são os mais diversos compromissos. Tá? E eu acho que as empresas elas não vão voltar atrás nesse compromisso. E aí eu finalizo. Fora essa questão da relação comercial, tem a questão também da cadeia de suprimentos. Né? E uma vez que uma empresa como essa, colocar aqui, citar, sei lá, aqui nos vice-preside, se dá para falar dessa maneira, no Pacto Global, a Unilever, né? Se bem que o Poma anunciou a saída ontem, né? Então já não sei mais quem que está nos vice-presidindo ali, mas, enfim, a Unilever, né? Ela coloca alguns compromissos esses que ela não vai conseguir suprir com a produção dela, ela vai precisar trazer a cadeia junto. Então, olha, eu nesse sentido, por conta desse globalismo aí do mercado, eu acho que a gente chega lá. Você compartilha desse otimismo? Steve Pinker, que é um apologista do progresso da tecnologia, fala que há 2 tipos de otimismo: o otimismo complacente e o otimismo condicional. Eu sou um otimista condicional. Minha preocupação, eu desde 2008, 2009, venho estudando
acordos empresariais voltados à melhoria do desempenho das empresas do ponto de vista da sustentabilidade. Não só do meio ambiente, porque o John Elkington fez um recall do triplo P. Por que ele fez esse recall? Porque não existe esse negócio de meio ambiente. O que existe é a sociedade, o que existe é a maneira como nós usamos os recursos dos quais dependemos e os impactos que isso tem sobre o conjunto da nossa vida, da nossa cultura, do nosso modo de ser, etc. Eu não acho que haja qualquer automatismo que conduza as empresas a bons comportamentos. No caso das empresas de tecnologia, por exemplo, isso ficou absolutamente claro com os depoimentos, tanto de Zuckerberg como do presidente do Twitter no Congresso americano. Quer dizer, o processo sistemático, o modelo de negócio dos gigantes digitais contemporâneos, baseado na invasão da nossa privacidade e na transformação dos nossos dados pessoais em formas de orientar e de invadir as nossas mentes para objetivos comerciais e agora para objetivos políticos, quem acha estranho o que eu estou falando, não deixe de assistir o YouTube do Tristan Harris, que era o designer ético da Google e saiu da Google para constituir uma organização voltada à humanização da tecnologia. Ou seja, não há nada, absolutamente nada, no comportamento espontâneo das empresas que faça com que as empresas tenham comportamentos civicamente construtivos. Se o ambiente institucional, o ambiente político, favorecer a degradação, o uso predatório dos recursos, a criminalidade, inclusive, compactuar com isso será uma espécie de novo normal. Pior que isso, no caso brasileiro, qual é o nosso grande desafio do ponto de vista empresarial? É que o Brasil deixe de ocupar a retaguarda da inovação. Só que ocupar a retaguarda da inovação contemporânea pode ser altamente lucrativo. Tá certo? Quer dizer, pode ser altamente lucrativo se nós vivermos num ambiente que faça com que o Brasil se caracterize fundamentalmente por inserir-se globalmente a partir de produtos pouco dotados em conhecimento, informação e inteligência, que é o que vem acontecendo predominantemente com as exportações brasileiras nos últimos 10 ou 15 anos. Reverter isso não é algo que as empresas vão fazer espontaneamente. Reverter isso é algo que depende de um ambiente pelo qual os governos também são responsáveis, que estimulem uma inovação criativa que vá além de melhorar o desempenho da agricultura. Eu não estou falando contra a agricultura. Claro que as nossas exportações agrícolas são importantes, claro que nós temos setores inovadores, etc., mas, como um país de mais de 200 milhões de habitantes, nós não estamos na vanguarda da inovação em nenhuma das áreas onde isso é fundamental hoje. Tá certo? E isso tem sido... enfim, isso não pode ser separado do debate a respeito do conjunto de orientações que o governo sinaliza para os setores econômicos como orientações adequadas. As orientações que têm sido sinalizadas aos atores econômicos nos últimos anos, e isso não é uma característica, isso piora com a eleição atual, mas isso é algo que vem de longe, a sinalização não é uma sinalização que conduza em direção ao Brasil mudar a posição que ele tem no cenário de inovação contemporânea. Ok, eu acho que já dá para passar para algumas perguntas. Alô? Alô? Temos uma pergunta, bastante gente interessada. Vamos ver, pegar, tem um... Começar do fundo, gente, peraí. Vamos começar pelo fundo? Ih, começou lá no fundo. Depois a gente chega aí. Alô?
Minha pergunta é para o Carlo. Carlo, é o seguinte, eu queria saber até que ponto... eu já tive dos dois lados, né? Inclusive trabalhando com você num projeto. É o seguinte, eu tive dos dois lados. Eu trabalhei desde o mercado financeiro até empresa. E participei, obviamente, de GRI, de EASY, desses reportes de sustentabilidade. Aí eu penso o seguinte, qualquer resultado que acaba saindo desses reportes e de pesquisas e de diagnósticos que a gente faz, acaba sendo... A empresa ela acaba reportando só o que lhe interessa, né? E a gente sabe, assim, eu tive nessas duas pontas e eu posso falar por conhecimento de causa. Então, assim, até que ponto, e aí é uma provocação a todos que estão aqui, empresários, e para a gente pensar se realmente a gente só está fazendo o marketing verde. Olha, realmente eu tenho o EASY, eu tenho o GRI, mas o que uma empresa pode fazer é tão mais do que, sabe, todas as ações que ela faz. E até vendo assim o orçamento de uma empresa, o quanto ela investe em tudo isso, gente, assim, o quanto a gente investe em investimento social, em sustentabilidade, em perenidade, sabe, assim, é o mínimo do mínimo. Pelo menos eu posso falar por, sei lá, 3 empresas que eu já trabalhei e de relatórios assim, acaba sendo mais um marketing verde, entendeu? Okay. Não efetivamente em ações. Então, pessoal, vou fazer um pedido aqui para os nossos panelistas e também para o pessoal, para ser bem sucinto agora, vi que tem muita pergunta para a gente poder ser bem produtivo. Vai lá. Tá. Quer pegar vários? Não sei, gente, eu acho que é mais produtivo, porque pode ser de outro assunto, né? Vocês preferem assim? Ok. Então tá, já guardamos uma sobre se as empresas têm um compromisso mesmo ou só ali no papel, no relatório. Aqui. A sua. Meu nome é Renata, eu sou de Bauru, eu sou gerente de um lar de idosos. Então, como a Luciana falou que ninguém pode ficar esquecido, então tem uma área que até agora não foi tocada. E você falou de muitas áreas, juventude, criança, o adulto, inclusão de gênero. Porém, eu acredito que todo mundo tenha que ter políticas públicas, privadas, para se manter com dignidade. Porém, na minha área, essas pessoas elas caem no lar de idosos. Porque hoje lá eu tenho homossexuais, eu tenho brancos, negros, eu tenho todo tipo de pessoa. Então, quando a gente fala em idoso, parece que estou lembrando da minha avó, do meu pai. Mas em 2050, daqui a 32 anos, dá para todo mundo fazer a conta da idade, nós vamos ter, a cada 4 pessoas, uma vai ser idosa. E até conversando com o José Marcelo hoje, falei, olha, você conhece algum projeto para trabalhar com idoso? Ele falou, olha, agora eu não conheço, mas me manda um e-mail que eu vou procurar. Eu sei que a Fundação Itaú, em Mojimirim, tem um trabalho em lar de idosos, e o Banco do Brasil já tem também, que nós temos um carro adaptado. Mas, em visão global, não há. Eu represento 800 lares no Brasil, católicos da Sociedade São Vicente de Paulo. O país todo tem 3.000, tanto público quanto privado. O governo federal tem 1 no Rio de Janeiro, e a Sociedade São Vicente de Paulo tem 870. Então, nós somos um braço do governo gigantesco e vivemos de pequenas políticas públicas. Eu não sei se o PNUD há um dado sobre o idoso e o que a gente pode fazer com isso. Ok, obrigado. Próxima pergunta. Eliésio, eu vou tentar direto aqui no ponto. Sobre direitos humanos, nós estamos vendo aqui a COP25 sendo cancelada para o ano que vem. A alegação foi que o custo é muito alto, eu entendi isso, pelo menos na imprensa. Um governo que está falando que o Ministério do Trabalho não precisa, realmente, com 13 milhões de desempregados, para que precisa ter Ministério do Trabalho? E aí eu estou falando trabalho no sentido de direito humano, de dignidade mínima. E o último ponto, 750 mil presos e mais 400 mil esperando um mandato para ser preso. Sendo que dos 700 mil presos, metade não foi julgado ainda. Então, assim, nós temos... Assim, os sinais são sinais de um novo governo, os sinais já são terríveis. Na cultura, na educação, nós estamos assim... eu não consigo ser otimista, eu queria ouvir vocês. Ok, mais alguém? A minha mais direcionada para o Roberto Covalic e para o Ricardo.
em relação à comunicação dessa agenda e das questões da sustentabilidade. Acho que existia uma esperança de que os ODS trouxessem uma agenda mais ética, que desvinculasse de agendas partidárias ou de correntes ideológicas, e hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, os discursos que o Ricardo trouxe, está muito ligado a uma agenda de uma corrente ideológica mais de esquerda, a agenda da sustentabilidade, ativismo, etc., de fato, que ao ponto que essas afirmações durante o período eleitoral ressoam muito forte, porque vai contra uma ideologia de um partido, etc. Enfim, como que a gente desvincula essa agenda? Como você acha que a gente comunica essa agenda de forma que ela não fique presa a uma corrente ideológica, que, independente de quem estiver lá, possa levar isso para frente? Ok. Mais alguém? Ou já podemos passar para as respostas? Então tá, vamos para a resposta, então. A Luciana quer começar? Já para fazer. Bom, acho que a primeira pergunta vai para a questão, enfim, de como nós respondemos, né, às nossas questões de direitos humanos, etc. Enfim, o que eu tenho para te dizer a esse respeito? Independentemente do governo que está, acho que a posição de nós, como Nações Unidas, é sempre uma posição de imparcialidade, seja o governo que for, né? E isso nos permite, portanto, negociar, às vezes, quando as coisas ficam muito difíceis em qualquer contexto. Então, a gente atua no Sudão, a gente atua em vários países, olhando para as questões e sendo essa organização que é capaz de estabelecer pontes quando não existem pontes, né? Então, quando eu olho para essa sua pergunta, eu acho que ela está colocada para nós, como sociedade. Os governos têm, sem dúvida, um papel nas questões de política, de proteção social, né, de trabalhar fortemente dentro de uma agenda que precisa garantir direitos, né? Mas a gente entende que uma andorinha só não faz verão, né? Então, todos nós, na sociedade, temos esse papel, então, empresas, sociedade civil. E o que a gente vem trazendo, até pela pergunta que o Kovalik me fez de como, né, um exemplo que a gente viu nos Estados Unidos recentemente, em função também dessa mudança de agenda política que teve por lá, e aí falam de um exemplo da plataforma de filantropia, um dos países que está na plataforma é os Estados Unidos. E o que é interessante de ouvir da experiência das organizações da sociedade civil de lá e dos institutos e fundação, eles dizem o seguinte: bom, nós, né, não assinamos a COP21, saímos, portanto, mas essa é uma agenda da sociedade, isso não é uma agenda deste governo, né? E esta agenda, como sociedade, nós estamos implementando. Então, a agenda dos ODS, etc., é um compromisso da população, dos institutos e fundações, dos investidores sociais e também dos governos subnacionais. Então, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, um governador, como o governador da Califórnia, dizendo: eu estou implementando essa agenda aqui. Né? Então, assim, acho que essa responsabilização de todos nós, como sociedade, que a gente vem falando aqui ao longo do dia, ela está colocada em todas as situações. Então, não é porque o governo está fazendo que eu vou deixar de fazer, e o que a gente vê é que, muitas vezes, essas situações elas fortalecem a sociedade civil para que ela consiga se posicionar e fazer com que as agendas aconteçam. Então, eu acho que a gente tem um desafio, sim, né? Mas o que eu vejo como perspectiva é dessas organizações estarem mais fortalecidas para responder ao que vem pela frente. Tá? Em relação à pergunta dos idosos, acho que tem um ponto importante, que é essa inversão da pirâmide etária. Isso está no radar do PNUD. A gente tem olhando exatamente como é que a gente trabalha esses recortes dentro do relatório de desenvolvimento humano. É um tema que a gente está olhando e está atento. Sem dúvida, as políticas de proteção social precisam trazer isso, mas o que a gente vê é que é uma mudança radical no conceito do envelhecer, né? Na verdade, hoje você vê um idoso que tem 75 anos, a gente está falando do Paul McCartney, a gente não está falando de um idoso que você imagina, né, do seu avô e etc. Então, essas são questões que a gente tem que colocar, está na sociedade, e a gente tem visto algumas iniciativas de empreendedorismo para idosos e um trabalho de voluntariado com idosos, também trazendo conhecimento com pessoas que estão ativas, né, que querem contribuir para a sociedade e têm muito a dizer. Então, essa é uma tendência do que a gente vem olhando em termos da inversão da pirâmide etária. O PNUD está olhando
A gente não tem uma estratégia voltada especificamente, até porque a gente está olhando com mais cuidado de como é que a gente vai trazer esses dados e o que a gente pode propor em termos de política pública, enfim, de formar os gestores públicos para trabalhar com essa agenda, que é muito mais o nosso papel. Claro. Obrigado. Bom, com relação a direitos humanos, falar um pouco sobre isso também, acabei de voltar agora do encontro do Fórum de Direitos Humanos em Empresa, né? Então, um fórum que é conduzido pelo Alto Comissariado para Direitos Humanos, né, lá em Genebra, e são 4.000 pessoas. Né, 4.000 pessoas. O número de aplicações de empresas dobrou do ano passado para esse. Né. Então, você tem ali sociedade civil, governos e as empresas discutindo o papel das empresas. Né. Tem algumas mudanças significativas nisso, né? Então, tem os princípios orientadores para direitos humanos em empresas, né, que foram adotados em 2011, né? E o que é muito significativo aí, que direitos humanos, então, deixa de ser uma responsabilidade só de países, mas passa também a ser uma responsabilidade de empresas. Né? Então, a coisa está acontecendo com muita força, eu diria, a gente vê por esses números, por exemplo. Tá? E é isso que eu disse da questão de a gente estar muito interconectado hoje, né? Porque qualquer abuso, em qualquer sentido, seja um abuso ambiental ou abuso social, qualquer violação a qualquer direito, isso automaticamente pode ser no interior do Pará, isso automaticamente está em qualquer lugar do mundo. Né? Então, tem uma pressão muito grande. Isso que eu comentei. Empresas hoje, por mais que sejam empresas nacionais, muito possivelmente vai ter investimentos internacionais. Tá? Então, isso, por isso que eu digo que tem uma interconexão hoje, que é claro, um governo local jogando contra atrapalha muito, sem dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida. Mas eu acredito também que hoje você tem várias outras forças. A questão da comunicação, todo mundo se fala hoje, e instantaneamente, e essa outra questão, dessa questão internacional. Né? E outra coisa, respondendo ali para a Vivi, eu acho que a gente evoluiu muito. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar que as coisas agora precisam de uma velocidade muito maior, sem dúvida nenhuma, mas quando a gente fala em Pacto Global, a gente está falando, e porque tem o reporte do Pacto Global também, né, que as empresas que são signatárias são obrigadas a fazerem. Né? O Pacto tem, então, 18 anos, GRI tem, acho que, 15 anos. Né? Então, eu acho que a gente aprendeu muito ao longo desses anos. Tá? Eu acho que greenwashing hoje não é muito fácil de fazer. Tem até um amigo que falou assim, não, mas, Pedro, ele falou assim, não, mas eu gosto quando as empresas fazem. Eu falei, não, Pedro, o que você está falando? Né? Ele falou, cara, a questão é o seguinte, hoje está todo mundo muito atento. Se a empresa faz alguma coisa dessa natureza, a sociedade já vem para cima com tudo, e ela vai ter que, na verdade, reverter toda aquela prática e, na verdade, melhorar muito, colocar muita coisa boa ainda em cima. Né? Então, hoje a gente tem alguns sistemas, por exemplo, a questão de ODS, né? É uma agenda muito nova, então até a gente, né? Pensando em PNUD, a gente está estabelecendo alguns mecanismos e processos internos ainda, né, para a implementação da agenda. Né? Então, acho que quando a gente vai para a empresa, isso tem essa complicação também, e é isso que eu falei, a gente consegue encontrar no UNEP-FI toda uma série, todo um ferramental para a implementação disso no sistema financeiro. Quando a gente vai para o Pacto Global, World Business Council, GRI, a gente consegue todo um ferramental também para implementar nas empresas. Então, eu acho que avançou muito ao longo dos anos, isso que eu diria. Bom, você fez uma pergunta para mim, eu quero responder brevemente, até porque não é minha função aqui, não seria inicialmente, mas foi uma provocação muito boa. E eu lembro que quando a gente estava fazendo a série sobre o ODS, todas as pessoas que eu entrevistava lamentavam que a campanha política, que ainda estava chegando, a gente produziu isso um pouco antes do início da campanha política, as pessoas lamentavam, diziam, poxa, vai ter muito pouco espaço para discutir os objetivos. Os candidatos vão falar muito pouco sobre isso. Aí veio a campanha política e os candidatos falaram nada sobre isso. Zero, niente. Nenhum momento. Depois do atentado com o Bolsonaro, aí mesmo que esquece. Né? Foi uma eleição polarizada, foi uma eleição emocional, foi, enfim, vocês sabem tanto quanto eu, mas que não se levou em conta. E
respondendo a sua pergunta, e eu quero responder como pessoa física, não como repórter da TV Globo, nem representando a TV Globo. Pessoa física, CPF 449-377, etc., etc. Eu acho, particularmente, que é essencial para que se leve adiante esses objetivos, que a gente, em 2030, alcance minimamente, alguns a gente consiga alcançar, outros que a gente fique ali um pouco pela metade, mas que seja melhor do que é hoje, e que a gente não regrida no que a gente já avançou. Eu acho, particularmente, que é fundamental que a gente desvincule de qualquer agenda política. Porque nós temos uma realidade que está dada. Óbvio que a gente tem que ter sempre uma oposição. Como jornalista, eu tenho que ter uma oposição crítica. O jornalismo é oposição. O jornalismo é crítica, né? O resto é... Tem uma frase do Milor, não lembro exatamente como é, que o resto é como é feira de secos e molhados. O jornalismo é oposição, o resto é feira de secos e molhados, né? E o jornalismo peca quando não faz isso. Peca quando não pega no pé do governante, né? Eu estava nos Estados Unidos na época do Obama, e eu particularmente acho que o jornalismo pecou muito na época do Obama. Não pegou no pé do Obama. E tinha, se vocês pegarem, tem um sketch do Saturday Night Live, na época da campanha política, em que o próprio Saturday Night Live, que tem uma posição de esquerda, sacaneava os jornalistas, que o Obama falava e todo mundo... Então não pode, não interessa quem é o governante. Nós temos que ser oposição e nós temos que cobrar. Feito esse parênteses, eu acho, voltando à questão, acho que nós temos que, sim, cobrar, exigir, não como jornalistas, mas como sociedade, como ativistas, cada um de nós, como faríamos em qualquer governo, assim, sem paixão política, cobrar, exigir, porém, para avançar nessas questões, ela não pode ser uma pauta ou de esquerda ou de direita, qualquer que seja. Tem que ser uma pauta mostrando que isso não é para o bem de um determinado grupo, não é para ou nasce da cabeça de um determinado grupo, é para o bem do Brasil, e que existem oportunidades, que é para o bem do planeta, e que isso representa oportunidades. Por isso que, quando eu falei ali, eu fiquei muito feliz ao ver que as empresas, mostrar que eu me dei conta que é possível que isso aconteça num ambiente totalmente capitalista. Porque, goste-se ou não do capitalismo, com todos os seus defeitos, é o que temos para hoje, né? Então, nós temos que fazer com que isso vingue nesse ambiente. É o que eu penso, CPF 449. Que o jornalismo tenha como função criticar os governos, isso é salutar e pertence à definição do melhor jornalismo. O que, no entanto, não pertence à definição dos melhores governos é que os governos se consagrem a caracterizar a imprensa como sendo comunista, como sendo globalista, como sendo isso e aquilo. E nós, vivendo essa situação, essa oposição não tem a mesma natureza do que num governo que pratica o jogo democrático. Nós vamos viver isso a partir de janeiro, nós vamos ver como é que isso fica. Mas eu não poderia deixar de assinalar essa assimetria existente hoje, em que um governante se permite dizer que vai, enfim, que a Folha de São Paulo é isso, é aquilo, quer dizer, isso não faz parte dos bons costumes de uma sociedade civilizada. Tem uma coisa boa no que está acontecendo agora, que me lembra muito a mensagem fundamental da conversa entre Yuval Noah Harari, que o Roberto citou, e o Tristan Harris. Essa conversa veio por ocasião da publicação das 21 lições para o século XXI, e o Tristan Harris, hoje, que eu já citei, que é esse cara que era o designer ético do Google, conversam com o editor da Wired, que é a mais importante publicação na área de tecnologia do mundo, que muitos de vocês conhecem. E o convite que os dois, mais o Tristan Harris, mas os dois fazem, diante da situação atual, é um convite à autorreflexão. E é muito importante esse convite à autorreflexão quando ele é pensado não só em termos individuais,
mas quando ele é pensado em termos coletivos. E, coletivamente, a nossa autorreflexão, eu não tenho certeza, Roberto, se é uma autorreflexão que vai fazer com que a gente desvincule os objetivos do desenvolvimento sustentável da política. Certamente você tem razão se o que você está dizendo é desvincular os objetivos do desenvolvimento sustentável da polarização política que marcou a nossa vida nos últimos 15 anos. É isso, não é? Então, nós estamos totalmente de acordo. Isso não é retórica, gente. Isso não é retórica. Isso é muito profundo, porque vai exigir que a gente repense o que é a luta contra as desigualdades. Consagrou-se no Brasil a ideia de que lutar contra desigualdades, no plural, eu acho que sempre no plural, nós não estamos falando de uma desigualdade, lutar contra as desigualdades não é sinônimo de política social para melhorar um pouco a vida dos mais pobres. Tá certo? E nós nos habituamos a isso nos últimos anos. Nós vamos ter que repensar o que nós entendemos por inovação. Quando a gente fala em inovação, a gente está pensando na Vale, etc. E o vínculo e as comunidades que estudam inovação não tem nada a ver com as comunidades que estudam, as comunidades acadêmicas, desigualdades. Quem estuda desigualdade estuda Bolsa Família, salário mínimo, trabalho. E quem estuda inovação, estuda como é que eu vou fazer para fortalecer as grandes empresas. Tem alguns trabalhos norte-americanos falando dos Lost Einsteins, ou seja, das pessoas que poderiam estar dando uma contribuição fantástica para a sociedade em matéria de inovação, mas, em função das desigualdades, tem essa contribuição reprimida e anulada. É uma perda para as pessoas e é uma perda para a sociedade fantástica. A Fundação Tid Setúbal, por meio do Dínamo, por exemplo, está tentando enfrentar esse problema. Nós temos algumas poucas organizações no Brasil que estão tentando enfrentar esse problema. Essa situação que foi criada agora vai nos obrigar a repensar o vínculo, que não foi repensado anteriormente, a meu ver, entre desigualdades e inovação. Vai nos obrigar a repensar o que é sociedade civil organizada. Vai nos obrigar a repensar como é que a gente cria o arco de alianças favorável aos objetivos do desenvolvimento sustentável, sem que cada um tenha que dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, em termos partidários. Isso é uma agenda nova, que na situação atual vai ser muito difícil em função do ambiente criado pelo majoritarianismo autoritário, mas que é a agenda, a meu ver, que nós vamos ter que enfrentar, e essa é uma agenda extremamente promissora, inclusive na relação entre as empresas e a sociedade civil, que aí eu concordo totalmente com você. As empresas existem empresas, leiam o relatório do Greenpeace sobre exploração florestal na Amazônia. Um dos casos descritos é de uma empresa que contratou capangas para assassinar pessoas que estavam protegendo suas áreas florestais, e essas empresas estavam exportando madeira normalmente. Eu não estou com isso refutando o que o Carlos está falando. É óbvio que essa é uma situação excepcional, mas essa é uma situação excepcional que degrada o ambiente institucional e que sinaliza para a sociedade que a criminalidade compensa. É claro que o mainstream do setor empresarial não faz isso, mas isso é feito, e se o mainstream do setor empresarial se cala diante desse tipo de coisa, que, sobretudo nas regiões mais distantes, acontece com uma frequência inaceitável, é óbvio que nós não podemos ter uma vida econômica que leve o país a ter desenvolvimento. Nós até podemos ter crescimento econômico, mas desenvolvimento nessas condições você não tem. Gente, agora eu peço que vocês esperem mais um pouquinho.
eu vou fazer aqui, vou lembrar a campanha eleitoral, aquela coisa bem quente. Vou dar 1 minuto para cada um de vocês. 1 minuto, contado no relógio. Aí, quando terminar o minuto, eu vou dizer, candidato, seu tempo. Para uma mensagem. Você conta? 1 minuto. Para cada um de vocês dar uma mensagem final. Em relação a tudo que a gente discutiu, em relação às expectativas que vocês têm, e se puderem responder a pergunta, em que situação chegaremos em 2030? Luciana? Vamos lá. Bom, olhando, acho que a minha mensagem que eu quero deixar aqui é claramente que nós temos um papel importante, independentemente de posições políticas, de fato, ter um controle social, exigir que essa agenda seja implementada e que outras agendas sejam implementadas, e o papel de monitorar, né? Então, olhar para se ela está sendo implementada, olhar para os números e trabalhar nesse sentido, no sentido de cobrar dos governantes e da sociedade que a gente chegue no lugar em que queremos daqui em 2030, ou seja, no futuro que a gente quer para os nossos filhos, né, para os nossos amigos, para a sociedade como um todo. E, sobretudo, acho que quando a gente olha para essa perspectiva de futuro, o que eu vejo, né, adiante é que nós somos muito resilientes, né? Isso pode ser ruim, isso pode ser bom. E a gente é capaz de lidar com essas adversidades que a gente tem vivido nos últimos anos e que provavelmente a gente vai ter que enfrentar. A gente tem desafios enormes de país, a gente precisa fazer o dever de casa. Candidato, o seu tempo. Bom, 1 minuto. Mensagem de otimismo, né? Prefiro ir com ela, né? O professor Abramovay citou o professor Steve Pinker, que traz com números muitos indicadores que o mundo nunca teve melhor do que está hoje, né? E se a gente pegar num contexto de 100 anos, 200 anos, mas também de 10 anos, 20 anos, 5 anos, que seja, né? Isso também para o Brasil, né? Então, a gente tinha década de 1980, indicadores, por exemplo, mortalidade infantil, que era de 90 e agora está em 14, né? E claro que a gente, né, chegou a ficar, o ano retrasado estava em 13 e a gente piorou um pouquinho agora. Então, eu acho que está melhorando. A gente teve, então, a Agenda do Milênio, né, que foi a maior agenda anti-pobreza da história da humanidade. Então, funcionou muito bem. E na Agenda do Milênio, a gente não teve uma participação tão efetiva assim, desde a concepção até a aplicação de empresas e sociedade civil. Tá? E agora a gente tem a Agenda 2030. Né? Então, a gente tem uma participação muito forte desde a concepção de todos os atores, de todos os setores da sociedade. Então, eu acho que a gente pode ver alguns solavancos, mas eu acho que a gente está indo para frente. E último candidato. Eu acho que organizações como o GIF, todas as organizações que tem aqui, têm 4 pautas fundamentais. Primeiro, o Brasil precisa se afirmar como potência da biodiversidade. Isso exige conhecimento, não exige só preservação. Segundo, precisamos acabar com essa palhaçada da escola sem partido. As empresas têm um papel importantíssimo nisso. Terceiro, o Brasil precisa interromper a guerra às drogas. A guerra às drogas está provado que é um absurdo, que é uma bobagem, que é uma forma de ganhar dinheiro fortalecendo a ignorância. E o meu 4º ponto é com relação ao vínculo entre desigualdades e inovações. A sociedade civil tem formas de chegar nisso. Nós não podemos depender nem do governo, nem dos partidos políticos. Esse é um desafio extremamente fértil, promissor, sobretudo para os mais jovens. Ok, eu agradeço aos 3 pela participação. Eu, particularmente, espero que a gente chegue em 2030 melhor do que estamos hoje, se depender do esforço de cada um de nós. Com certeza, em vários pontos, em vários objetivos, não chegaremos ao que precisa alcançar. Porém, se a gente trabalhar, se a gente tornar esses objetivos, e aí é uma tarefa nossa também, de imprensa, de jornalistas, de todos nós, tornar esses objetivos mais populares, mostrar para as pessoas que isso importa na vida delas. Eu acho que talvez esse
seja o grande desafio e seja a grande solução. Mostrar para as pessoas que isso importa e que elas importam, que elas são fundamentais para que a gente chegue em 2030 com um planeta melhor para todos, sem destruir o planeta. Muito obrigado a todos, mas não levantem ainda, tem uma mensagem. Espere um minutinho. Obrigado. Acho que valeu o aplauso, né? Bom, agradecer ao Roberto, ao Ricardo, ao Carlos e à Luciana. Bom, e pedir mais uns minutinhos de vocês aqui na sala. A gente vai passar um videozinho, então acho que se vocês quiserem caminhar para cá. E a gente está encerrando essa jornada, esse dia, então a gente vai passar um vídeo e depois a gente volta para o encerramento. Sou Iago, eu tenho 25 anos e sou do Recôncavo da Bahia. Eu iniciei a minha trajetória de vida muito conecta com o ODS número 13, que é o ODS de mudanças climáticas, e foi aí que eu virei o doidinho no clima. Na escola, em casa, na família. A gente fala de clima como se fosse uma coisa muito distante. E a gente esquece que falar de clima é falar da gente. O futuro da humanidade é uma incerteza constante. Para transformar o clima, a gente precisa transformar a gente, transformar a nossa comunidade e pautar políticas públicas muito fortes. E eu quero muito que vocês encontrem as incertezas constantes de vocês e que juntos, juntinhos, a gente consiga transformar as nossas incertezas em certezas maravilhosas. Obrigado. Esse é o segundo ano que eu planto o algodão. Para mim, eu acho assim, que plantar agora, aquele consórcio com o algodão, tem a ver com a agroecologia, porque a gente tira o feijão, o milho, o algodão, e a gente não está precisando render nem o milho e nem o feijão, porque o algodão já é uma renda que a gente, com o feijão, a gente pode ficar para o consumo de casa, né? Que eu estou produzindo aqui, que é o algodão, que vai gerar num tênis ou numa camisa, né? Que a gente vai comprar para a gente mesmo usar, da produção da gente, né? Porque eu não vou usar veneno, eu não vou estar queimando para estar prejudicando a natureza. Assim como eu não quero que o meu filho seja prejudicado, eu também não vou prejudicar a natureza, né? Viver aqui no sertão é muito maravilhoso e eu não me vejo criando meus filhos na cidade. Eu acho que pensar na agroecologia é muito importante, porque a gente aproveita, planta o milho, o feijão, a mamona, o algodão. Se eu disser para vocês que a maioria desse algodão que tem nessas casas aí foram mulheres que colheram, eu acho que a agroecologia também é um empoderamento feminino. 100%, meu filho, as mulheres hoje não ficam para trás, não. Bom, e para fazer uma fala de encerramento institucional, gostaria de chamar ao palco o Cristiano Prado, do PNUD, e o José Marcelo Zac, do GIF. Pessoal, então, rapidamente aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, dizer nosso prazer em apoiar e ser parceiro da filantropia e apoiar o investimento social privado. E propor aqui rapidamente um último exercício do dia,
que acho que sintetiza muito do que a gente conversou. Como seria a nossa vida hoje se a Agenda 2030 não existisse? Não existem os 17 objetivos, não existe uma agenda que unifica o caminho que o mundo quer seguir. Tem uma mudança de governo. O que acontece? O investimento social privado procura um guia, um radar. O que acontece? As discussões sobre prioridades são guiadas como? Como a sociedade civil se manifesta e se apoia, né, para poder fazer a sua voz ser mais ouvida. Se a gente acha que a Agenda 2030 faz falta, é porque ela, de fato, está cumprindo um papel. Então, esse papel é para toda a sociedade. E acho que cada um de nós, governo, organismos multilaterais, sociedade civil organizada, filantropia, tem que fazer uma reflexão de como é que eu me encaixo aqui, né? Como é que eu faço a minha contribuição para a gente poder andar mais rápido? O tempo está correndo contra nós, isso foi colocado. A gente tem os mecanismos, a gente sabe que precisa fazer as parcerias e acreditamos que é possível, né? O desafio está dado. A gente tem um caminho, agora é trabalhar. Obrigado a todos. Obrigado, Cristiano. PNUD de novo. Tivemos uma série de mesas que nos renovam o quanto a gente tem para seguir, né, e nos inspiram. Daria para seguir bastante aqui. Eu tenho certeza que não só em mim, mas em todo mundo que está aqui, dá um comichão imenso, né, de comentar, de dialogar com tanto dessas coisas que foram levantadas e que iluminam desafios para a gente aqui. Mas eu queria, nesse fecho, só reforçar outra vez, evidentemente, um agradecimento ao PNUD, a todos os parceiros na plataforma Filantropia ODS, a todos os parceiros no dia a dia do trabalho do GIF, em geral, a todo mundo que esteve aqui ao longo do dia. Né, eu dizia, esse é o momento que, para a gente, fecha um ano que se iniciou com o Congresso GIF em abril, já naquele momento, fazendo o chamado para a tarefa de renovar e de reafirmar os nossos compromissos com essa pauta de democracia, com essa pauta de desenvolvimento inclusivo e sustentável, com tudo que discutimos aqui durante o dia, e de renovar e de atualizar também as nossas agendas, os nossos modos de ação, os nossos desafios para frente, de seguir aprimorando e aprofundando a nossa capacidade de incidir, fazer diferença nessa direção, nesse rumo do Brasil. Fecha o ano em que começamos assim, desaga um ano nesses 2 dias de muito acúmulo, né, de tudo que se fez ao longo dele, nesses 2 projetos, em várias outras frentes, com vários parceiros incontáveis, e é sempre uma alegria imensa para a gente poder desempenhar esse papel de funcionar como plataforma, como hub, como catalisador para o fortalecimento do ambiente o mais diverso, o mais amplo, o mais plural possível, né? E também nos ilumina para tudo que a gente tem pela frente de desafios. Além de convidar para o coquetel, para o happy hour que a gente tem juntos agora, queria fazer o convite, na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, a gente faz um evento de fim de ano do GIF, com toda a rede, lá no Cívico, aqui em Pinheiros, na rua Vigílio de Cavalho Pinto, em que trazemos não só uma retrospectiva de 2018, mas também um horizonte do plano de ação para 19 e para esses próximos anos, para 19 a 21. Então, com esses 2 dias e com tudo que a gente acumula, nos iluminando para esse percurso à frente. Os desafios, as ameaças, os riscos estão mais do que claros, não só aqui hoje, acho que no nosso dia a dia, né? Mas eu quero, de fato, acreditar, alguém falou aqui dessa agenda como uma agenda que não é política, que não é política no sentido de fulano, de Beltrano, falamos disso de manhã, eu quero voltar ao que falamos de manhã. Isso é sobre construirmos um ambiente, uma comunidade, um país, um mundo em que, enfim, todos temos as possibilidades dos destinos realizando plenamente, independente da nossa condição de nascimento, em que todos podemos realizar potenciais e temos garantias à integridade física. Isso é sobre mulheres e crianças não apanharem, isso é sobre pessoas na rua não serem vítimas de violência das formas mais diversas e de arbítrio, isso é sobre direitos e garantias em todas essas dimensões, independente das nossas condições, poder gozar e possibilitar realizações. Isso é sobre produzir sociedades em que
caminhamos, construímos juntos e dividimos de maneira adequada os frutos dessa caminhada, dessa construção. Isso é sobre fazer isso num ambiente democrático, em que temos voz e vez, em que exercemos liberdades, e fazer isso de maneira enraizada, legando isso aos nossos filhos, às nossas filhas, às próximas gerações, legando isso numa relação em que possamos estar em harmonia com o planeta, né? Alguém falava aqui, né? Não tem... O Iago fala isso, é um bordão do ambiente ambiental, não tem jogar fora e não tem outro lugar. Então, em harmonia com o planeta e realizando desenvolvimento, né, Ricardo, para além de crescimento, como a expressão da possibilidade de existência coletiva, felizes, nos realizando como seres humanos, nos realizando nesse planeta. Isso tudo que eu acabei de falar não pode ser sobre fulano, cicrano, ou beltrano, ou determinado ator ou projeto político. O bom debate político, e há espaço dentro do debate para como realizar esses objetivos, para todo tipo de pluralidade, eu insisto nisso, né? Que prioridades dentro disso em cada momento, que modos de fazer a gestão das políticas sociais, das políticas econômicas, né? Das harmonias necessárias entre as várias dimensões disso tudo que eu descrevi aqui, né? Quem deve ter a prerrogativa de liderar na sociedade cada uma das instâncias de governo, local, estadual, nacional, tudo isso é o debate político democrático, né? E todo esse debate político democrático, porque é um objetivo global, porque é um objetivo desse país, remeto aqui de novo à Constituição Brasileira de 88, não precisamos ir longe, está lá, né, como objetivos, porque é um debate democrático, né, se faz dentro desses objetivos compartilhados, que a gente possa zelar e reafirmar esses objetivos como objetivos comuns, compartilhados, e renovar a nossa capacidade de faça chuva, faça sol, com vento a favor ou com vento contra, porque desenvolvimento também é sobre isso, né? É sobre longo curso, é sobre levar o bastão, é sobre caminhada em qualquer circunstância, e é sobre, aos pouquinhos, na soma dos esforços do dia a dia de cada um, de cada uma, construindo. É sempre bom lembrar tudo que a gente avançou nesses anos todos, né, Carlos? Não é só o mundo, o Brasil é certamente melhor hoje do que jamais foi, né? Quando a gente compara com 30 anos atrás. Volto a dizer, somos melhores do ponto de vista social, somos melhores do ponto de vista institucional, somos melhores do ponto de vista econômico, por incrível que pareça, somos menos desiguais e com muito mais oportunidades de expressão na esfera pública que já fomos, e, ao mesmo tempo, sabemos tudo que não somos, tudo que estamos devendo em relação ao que precisamos ser, e que a gente possa visualizar esse trilho e renovar a capacidade de caminhar nele, acho que é claramente o desafio da sociedade brasileira hoje. Eu falei no início do dia sobre a dificuldade e sobre o formidável que é a gente poder estar junto nesse momento, fazendo balanços, atualizando horizontes, mantendo firmes as energias para iluminar caminhos para adiante, e termino hoje, nessa sexta-feira à tarde, dizendo sempre do quanto é bom a gente poder ter esse dia juntos e sair daqui inspirados e inspiradas para cumprir o papel de carregar esse bastão e enfrentar ventos, chuvas, o que quer que venha pela frente, legando e zelando por isso. Guardiães e propulsores, defensores e promotores, sempre tarefa da sociedade. Acho que tudo que a gente faz no dia a dia é sobre isso. Então, outra vez para o GIF, em nome de toda a equipe, em nome de todo mundo que realiza esse espaço aqui, todos os nossos espaços cotidianos, em nome também, agradecendo aqui a Cinemateca, e de todo mundo que está aqui junto, que está no dia a dia, eu diria que a jornada certamente continua. Vamos juntos nela. Obrigado, gente.